Well, hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, onde você estará aprendendo e entendendo como você pode praticar inglês usando podcasts. How can I practice my English with podcasts? E serão estratégias muito simples e com aplicabilidade legal demais que você conseguirá em curtos minutos, em espaço de tempo, tirar maior proveito desses curtos áudios que você tem. Mas para isso, temos que entender primeiro o que é um podcast. O podcast é um arquivo de áudio que está disponibilizado na internet para você ou ouvir diretamente via streaming ou você baixar para escutar depois. Então é simplesmente só áudio. E existem muitos tipos de podcasts, de notícias, comédia, até novela em podcast. Você acredita que é top. E você pode ter podcast de entrevista, de prática, milhares dos tipos de podcasts que você pode encontrar. E ao final desse vídeo você estará ouvindo também, eu vou te passar algumas sugestões dos podcasts que você pode usar para praticar e aprimorar seu inglês de acordo com o seu objetivo. Então, se o objetivo é viagem, se o objetivo é um pouco mais business English, ou se é everyday life, que é a vida do dia a dia. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, bate ali no inscrever-se e coloca o sino para você receber as notificações. Good guys? E por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu decidi fazer o vídeo justamente porque existem momentos, porque é muito forte, existem momentos do dia em que você está fazendo atividades que elas não requerem seu foco absoluto, ou que são atividades que já virão automáticas para você. E eu vou te falar algumas já na frente, eu vou falar sobre o meu caso especificamente. Porém, algumas delas podem ser o fato de você estar dirigindo, você normalmente pode estar ouvindo a rádio, pode estar escutando música, ou se está na academia, você pode estar escutando música, pode estar também assistindo a TV que está lá na frente, ou se você está cozinhando, você está fazendo nada, simplesmente está lavando a louça, está fazendo nada, são aqueles tempos mortos que eu chamo, são atividades das quais você não pode fugir, porque ainda nós não temos esse poder de teletransportação, ou não temos o poder de dizer tipo, lava a louça, claro, se você tem um lava-louças mega maravilhoso, mas normalmente é uma coisa que você deve fazer, que ela tira teu tempo, um tempo morto. E nesse tempo morto é um momento ótimo para você conseguir utilizar esta ferramenta chamada podcasts. E a prática dessa atividade traz alguns benefícios, eu vou te numerar alguns deles. O primeiro benefício, e logicamente falando, é o fato de você desenvolver seu listening. E presta muita atenção porque desenvolver o listening não é simplesmente deixar lá tocando e você achar que está desenvolvendo seu listening. Por isso justamente que vamos estar fazendo esse vídeo. Como que você deve fazer? Qual que é o passo a passo para você conseguir desenvolver esse listening? Além disso, você estará aumentando seu conhecimento em vocabulário. Então, seu vocabulário estará aumentando junto com a atividade. Quando você desenvolve seu vocabulário e seu listening, como normalmente esses podcasts, eles são falados por nativos ou quase nativos ou professores da língua, você automaticamente estará aumentando a sua chance, a sua probabilidade de compreensão para o nativo, certo? Porque uma coisa é você compreender a pessoa que está com você numa turma, que ela está também aprendendo, está num estágio similar ao seu, e uma outra coisa é você compreender o nativo. Então a compreensão do nativo é um dos benefícios. O quarto benefício dessa atividade tem a ver com a pronúncia. Como assim esse tema na pronúncia? Claro, é uma atividade que ela está linkada diretamente com o listening, e o listening é uma habilidade que ela é irmãzinha do speaking. Quando você desenvolve seu listening, automaticamente você está desenvolvendo seu listening, seu speaking, elas vão dar mãozinha assim, de mãos dadas, né? Então, você estará desenvolvendo a sua capacidade de pronúncia. E é um dos passos das práticas que talvez você estará conhecendo mais na frente. E por último, um dos benefícios é o desenvolvimento humano. Você estará se desenvolvendo como pessoa, porque
a temática que você está já ouvindo, você está absorvendo, além do inglês, está absorvendo o conteúdo. Olha só que maravilha. Então você está matando 2 pássaros com uma rocha. Não sei se fala assim em português, mas é top. Good? Então, desenvolvimento humano. E aqui segue uma coisa muito interessante, quando você deve praticar ou quando é que você pode estar realizando essa atividade. É óbvio que eu não conheço a sua rotina, mas eu posso te falar de como é que funciona para mim a minha rotina e você compreender o conceito para aplicar na sua diretamente. Olha só, eu acordo todo dia muito cedo e quando eu estou fazendo lá meu café da manhã, estou indo devagarzinho para não acordar as meninas, eu estou ouvindo sempre um podcast específico, que são 3 minutos, é Self Improvement Daily, que é um dos podcasts que você estará recebendo lá na frente, eu estarei te falando sobre eles. Eles são podcasts de 3 minutos de desenvolvimento humano. Depois de acabar, eu começo a ouvir outro podcast enquanto o tempo dá. Então, eu não me estou cobrando para finalizar o episódio, porque eu simplesmente estou lá para aprender. Então, eu vou tranquilo fazendo e vou ouvindo. Numa outra atividade, é o carro. Então, no carro, quando eu estou me locomovendo e eu não estou com a minha esposa e as minhas filhas, porque as minhas filhas, logicamente, pedem música para criança, mas quando eu não estou com elas, eu sempre estou ouvindo podcasts. Seja do que seja em português, seja em espanhol, seja em inglês. Mas normalmente estou ouvindo para desenvolver, para obter conhecimento novo. Eu já vou estar te falando alguns em inglês e alguns que eu ouço que eles são muito bons também com relação ao vocabulário e o tipo de fala que é usado. E por último, existe uma outra atividade que eu uso, porque eu ando de patinete, quando eu não estou no carro, eu ando num patinete elétrico. Então, quando eu estou no patinete elétrico, eu estou com um fone do ouvido ouvindo podcast e outro está na rua. Então, cuidado, safety first, segurança vai primeiro. Então, sempre estou ouvindo. Por quê? É uma atividade que eu não posso parar de fazer. Ou seja, se eu estou no patinete e eu sei que vou demorar 15 minutos, gente, são 15 minutos de um episódio que eu posso estar aproveitando e conhecendo um monte de coisa. Aliás, algumas das dicas e tips que vocês podem ter visto comigo aqui nos vídeos, ou algumas das técnicas, possivelmente vem desses podcasts que eu estou ouvindo. Então, é uma prática que você vai inserindo na sua rotina e você não tem que tirar um tempo específico para isso. Se você tem o tempo específico para tirar, para usar o podcast, olha, tire. Eu já vou te ensinar algumas técnicas para você usar. Mas nesse caso, é o meu caso, eu uso nos tempos mortos. E falando nisso, então, eu vou te falar como é que você pode usar essa prática, ou como que os podcasts podem te ajudar a desenvolver seu listening, a pronúncia e esses outros itens e benefícios que eu te falei de 2 maneiras. A primeira maneira é fazendo enquanto você está fazendo uma outra atividade, que foi o exemplo que eu te falei. Ou seja, quando estou cozinhando, andando no carro, indo no patinete, whatever. Se você vai na academia, eu não vou na academia, então eu não falei esse exemplo. Mas tem um monte de gente que vai na academia e durante o tempo que estão lá, estão correndo lá e pensando na vida, né? Legal, você pode pensar na vida e se você pode colocar um foninho de ouvido lá para colocar um podcast e se desenvolver no processo, maravilhoso! Então vamos ver. Se você está fazendo uma outra atividade, você está com o médio foco para o podcast e outro médio foco do seu corpo, da sua mente está na atividade, certo? Então o que eu te proponho é que você deve fazer o seguinte, você não vai estar conseguindo anotar, não vai estar conseguindo fazer mais nada, então você simplesmente tem que fazer um exercício simples, é prestar atenção. Realmente prestar atenção. Pensa quando você está no carro e você ouve uma música. Normalmente a música ela vai tocando e você até pode estar cantarolando durante a música, porém você não presta realmente atenção. Presta realmente atenção na próxima vez que você se sentir no carro. Você ouça o baixo, ouça a bateria, ouça o piano, whatever. Você realmente preste atenção à música e você verá a diferença do exercício que é isso aí. E com o podcast não é diferente não. Você vai realmente prestar atenção ao que a pessoa está falando para identificar tanto vocabulário quanto você possa. Identificar tanto vocabulário quanto possa. Então, a pretensão dessa parte inicial, quando você está realizando uma outra atividade, não pode ser muito alta. Você não pode dizer, tipo, olha, eu vou escrever 100 palavras das que eu ouvi no podcast. Claro, você pode fazer isso depois, mas estamos falando durante a atividade, fazendo outra atividade. Então, você identifica tanto vocabulário quanto possa.
Gente, eu estou falando aqui para as pessoas que estão no basicão do inglês. No básico, que você consiga compreender, tipo, olha só, ele falou a palavra with, ou ele falou a palavra people. Daí você vai prestando muita atenção, concentração absoluta. Você vai ficar realmente chocado quando você consiga identificar muitas palavras. Porque às vezes quando as pessoas começam a ouvir o podcast, dizem, gente, que difícil esse negócio aí. Mas é porque não estão prestando atenção. Então presta atenção, concentração absoluta e identifique tanto vocabulário quanto possa. Se o seu nível de inglês é intermediário ou avançado, já é uma medição que você mesmo deve se dar, você pode redefinir esse exercício. Então, por exemplo, não identificar tanto vocabulário quanto possa, senão identificar expressões, por exemplo. Ou você pode prestar atenção para no final tentar fazer um resumo do que a pessoa estava falando. Ou você responder as perguntas que são feitas para a pessoa que está sendo entrevistada com a sua própria resposta. Existem milhares de atividades que você pode fazer. Aliás, se você quer alguma dica de como fazer, porque seu nível é intermediário ou avançado, você pode deixar nos comentários aqui no mesmo vídeo que o Coach Esteban vai te responder. Eu vou responder cada um de vocês que você enviar nesses comentários. Good, guys? E aproveitando, se você está curtindo o conteúdo e não está inscrito ainda no canal, por favor, gente, por favor, dá um like ali e dá um inscrever-se, que isso ajuda o Coach Esteban a chegar mais pessoas, que isso é o meu propósito. Agora, vamos para o segundo tipo de exercício, é quando você pode ter foco 100% no podcast. Isso significa que você decidiu que na sua agenda você vai tirar 5 a 10 minutos, ou 10, 15, whatever tempo que você quiser colocar para ouvir o podcast com foco absoluto no podcast. Foco 100% no podcast. Olha só nesse número aqui, 100% no podcast. E para isso, eu criei 3 passos que você deve seguir e um 4º passo opcional. Então vamos conhecer cada um desses 3 passos. Let's go! E o primeiro passo para você começar a praticar seu podcast, se tem foco 100% no podcast, ouça um trecho de 2 minutos sem pretensão alguma. Gente, se você tem mais tempo para desenvolver, você pode ouvir um trecho de 3 ou 4 minutos. Eu falo que são 2 minutos porque em 2 minutos que você fala, que você ouve uma pessoa falando, é um monte de informação. E aqui vai uma dica de ouro. Quando você inicia o podcast, pegue um trecho lá que seja bem no meio do podcast ou alguma coisa assim, porque no início normalmente eles fazem vinhetas de publicidade, um monte de coisa lá, introduções e tal. Então normalmente sempre vai ser igual. Pegue conteúdo, pegue a partir do 4º, do 5º minuto. E você escuta ou ouve um trecho de 2 minutos sem pretensão alguma, prestando atenção. Ou seja, você está prestando atenção, mas não está procurando palavras, não está querendo entender nada. Não, só prestando atenção e já. Good! E daí você passa ao segundo passo, que é ouvir o mesmo trecho. Presta muita atenção, gente. É o mesmo trecho que você ouviu no passo número 1, de 2 ou 3 minutos ou 4 minutos, e o seu foco será em compreender as palavras e o vocabulário e expressões que você conhece. Então, o foco é no vocabulário que você compreende. Mesmo trecho com foco no vocabulário que você compreende. Isso nos leva para o terceiro passo, e terceiro e último passo, e você vai ouvir, surprise, o mesmo trecho com foco na informação. Foco na informação que está sendo falada. Agora, então, olha só, presta atenção. Primeiro passo, ouça um trecho de 2 a 3 minutos sem pretensão alguma. Segundo passo, ouça o mesmo trecho tentando compreender o vocabulário que você está familiarizado, ou prestando atenção ao vocabulário e às expressões que você está familiarizado. E o terceiro passo, você ouve o mesmo trecho com foco na informação que está sendo falada. Trechos curtos porque a sua capacidade de focar com certeza não vai ser mais do que 2 minutos. Nossa mente sempre está correndo com um monte de coisa. E se acontecer durante o podcast, faz esse parêntese aqui e presta muita atenção ao Coach Esteban 101.
Se você está ouvindo o seu podcast e sua mente começou devagar, você começou lá a viajar e pensar no cachorro da vizinha e na planta que tem uma outra pessoa, whatever, relaxa. Traz o foco novamente para o podcast. Não se preocupa com isso. Isso acontece. A mente das pessoas está correndo. Daí, cada vez que você perceba que seu foco foi para fora, você traz ele de volta. Traz ele de volta e continua com o mesmo exercício. Para esse momento, depois desses primeiros 3 passos, você já terá ouvido o mesmo trecho. Agora, isso aqui é uma opção. Isso aqui é um a mais que você poderia fazer. Go the extra mile. Fazer um pouco a mais do que foi pedido para você. Ser proativo. Você, depois de ter focado na informação, você pode escrever um resumo curto do que foi falado nesse trecho do podcast. Ou você pode gravar uma nota de voz falando o que foi falado no podcast. Tá vendo? Então, é uma coisa onde você pode linkar já o writing ou o speaking. Então, você está praticando listening no podcast, você pode linkar o writing e o speaking. Alright? E temos um quarto passo, que é um passo mais opcional. Ele não é obrigatório, ele não é fundamental na prática dos podcasts, porém ele pode trazer também muito benefício, e o fato de você ouvir o mesmo trecho, só que dessa vez você estará falando as palavras que as pessoas vão falando. Então as palavras que você identificou, as partes do podcast, você vai repetindo com uma técnica que chama-se shadowing. Então shadowing é repetir mais ou menos que ao mesmo tempo que a pessoa está falando, você vai repetindo. Então seria o mesmo trecho com shadowing. Quarto passo, mesmo trecho com shadowing, que seria mais voltado para a parte da pronúncia. Eu vou te fazer um diagrama para você entender esse conceito. O que está acontecendo aqui? Esses são os passos número 1, 2 e 3. Então o passo número 1 está aqui, ó. Passo número 1, passo número 2 e passo número 3. Passo número 4, lembra que é opcional porque é uma parte mais de compreensão. E no passo número 1, o que você está fazendo? Você está aquecendo. É um warm-up. É um warm-up onde você está aquecendo a sua mente, está dizendo à sua mente, olha, está começando a aprender inglês, ou está começando um texto em inglês. Você vem de ouvir português na sua vida toda e agora você tem que adaptar o seu ouvido para dizer, olha, agora entra modo inglês, turn on the switch. Lembrando que eu estou falando para as pessoas que estão aprendendo do básico, então você está tipo pegando o switch ali da luz ali e você está ligando o inglês nele. Depois, você está no passo número 2, você está focando no known vocabulary, known information, que seria informação conhecida. Known information, que é informação conhecida. E por último, o passo número 3 é comprehension, compreensão. Então você está fazendo uma pirâmide inversa, onde você está começando do warm-up, que está aquecendo, que informação geral você está dizendo para a sua mente, olha, vamos pegar todo esse negócio aqui e vamos aquecer a sua mente, vamos entrar no modo inglês para depois procurar a informação conhecida, isso para levar você depois à compreensão. Ou seja, você está usando como se fosse uma espécie de funil. Um funil, gente, pensa no funil. Aqui o mais específico. Então, o seu foco normalmente vai ser esse aqui, compreender, que o que eventualmente isso vai fazer, a prática dos podcasts vai fazer que você aumente o seu nível de compreensão. E, falando de funil, eu vou te perguntar, você usa o funil com a boca para cima ou com a boca para baixo? Então, logicamente, a boca dele vai para baixo. Então, a parte menor, a parte mais específica, que seria a compreensão, vai para baixo. Por isso que é o último que você faz. Por isso que não é o primeiro. Se você tenta fazer ou usar um funil assim, ó, tchim, 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 você vai tentar colocar líquido daqui para sair por aqui, ele vai ser, olha, vai sair mínimo, você vai desperdiçar um monte de líquido. Por isso que você não começa com a compreensão. Por isso que você não coloca um podcast lá no início. Está aprendendo inglês e aí você coloca um podcast para, não, vou ver o que eu entendo, o que estão falando. Wrong! Você está usando o seu funil virado para cima. Good, então faz sentido. Técnica do funil, muito simples. Primeiro, warm-up. Segundo, known information, que é informação conhecida. E terceiro,
comprehension, que é a compreensão da informação que está sendo falada. E para finalizar, eu quero te escrever aqui alguns exemplos de podcasts que você pode utilizar de acordo com o tipo de objetivo que você tem com relação ao inglês. Alright, let's go! Então, quais podcasts você pode usar para aplicar essas técnicas? Logicamente, o podcast do Coach Esteban 101, disponível no Spotify e no Anchor.fm. Você pode acessar ele por evolvelearn.com.br ou você procura no Spotify pelo Coach Esteban 101, que ali aparecerá. Também tem um outro que os outros estão disponíveis em todas as plataformas também. Self-Improvement Daily, são áudios curtos de 2 a 3 minutos que falam sobre desenvolvimento pessoal, que esse é aquele que eu falei que eu ouço de manhã, é muito bacana, bem bom mesmo. O próximo é Up First, é um podcast sobre notícias do dia a dia. Normalmente eles falam muita notícia dos Estados Unidos, porque ele é da Broadcasting Network chamada NPR. Hidden Brain é um tema mais científico, eles falam muita pesquisa, muita investigação com relação a coisas da mente. Hidden Brain também do NPR. E tem The Thoughtful Travel, logicamente como seu nome indica, ele é um podcast que é mais para pessoas que gostam de viagens, ele fala sobre viagens. E tem outro que é HBR IdeaCast, HBR IdeaCast, que é sobre business, coisas relacionadas a negócios. Esses não são os únicos podcasts na vida. Esses são alguns exemplos que eu te dei, mas você pode entrar lá em qualquer plataforma de streaming de podcasts. Tem o Spotify, tem Apple, se você se você é dono de um iPhone, lá tem um pequeno ícone que diz podcast, você entra lá e você pode procurar lá business, e daí aparece um monte de podcasts de business, e você vai se adaptando ao que melhor que você quiser. Igual no Google, você pode procurar Google Podcasts, que é uma plataforma muito boa também, daí aparecem também para você. Good guys, então vocês conheceram como é que você pode praticar usando podcast de uma maneira simples, prática, de 3 simples passos que podem convertir-se em 4 se você quiser também. Alright guys, se você curtiu desse conteúdo e ainda não está inscrito no canal, dá um inscrever-se ali embaixo e colocar o sino, deixa seu like, não esqueça de deixar seu comentário se você curtiu do conteúdo também. Good guys, então vejo vocês num futuro vídeo. That's Coach Esteban 101 speaking over here, and bye bye bye!